Então, passando o slide, olha que interessante. Isso tudo é a variedade de línguas crioulas com base francesa. Né? A gente vai começar aqui pelo meio, no Oceano Índico, que fica na proximidade entre a África com a Índia, desculpa, pela Ásia, certo? Que fica nessa proximidade, nesse encontro dos oceanos, certo? Onde existe o quê? O crioulo de Agalega, crioulo de Chagosiano, crioulo de Maurício, né, crioulo de Reunião, crioulo de Rodrigues e crioulo de Seychelles, né? Seychelles, certo? E depois, né, tem o do Oceano Pacífico, que só apresenta um, que é o Teio, né? O Taio, né? No caso português, Teio. Aí, uma das que tem mais representatividade é na América, né? Na América, certo? Onde o que? Representam os vários tipos. Por exemplo, o crioulo de Louisiana, certo? Crioulo de Louisiana. O crioulo haitiano, que para nós vai ser o nosso principal, que a gente vai ver, certo? Vai ver o crioulo haitiano. Aí depois vem os crioulos de antilhenos, né? Das consideradas Índias Ocidentais, certo? Que é o crioulo de Guadalupe, o crioulo de Dominica, crioulo francês de Granada. Por quê? Por que crioulo francês de Granada? Porque existe também o crioulo inglês de lá, também crioulo inglês de Granada, crioulo das Ilhas dos Santos, crioulo da Martinica, crioulo de Santa Lucia, o crioulo francês de Trindade e Tobago, né? Mesma coisa também, que também existe o inglês, certo? Aí são exceção os crioulos de antilhenos. Aí depois tem o quê? O crioulo de Guiana Francesa, que fica em cima do Brasil, certo? E que olha que interessante, nós também temos o crioulo com base francesa, que é aqui dentro do Brasil, aproximadamente no Amapá, certo? No norte, onde se fala o crioulo langue patois, certo? Mais aproximadamente uma tribo indígena, certo? Olha que interessante, a gente tem também a língua crioula com base francesa aqui dentro do Brasil. Olha que interessante, certo? Bom, conforme dito, a gente não vai ter que ver todos, né? Porque é bastante. E lembrando que não são variedades. Sotaque, variedade linguística, questão de. Aqui no sul, o gaúcho e o norte, o nordeste com os nordestinos, né? Não, não. Cada um representa uma língua diferente. A gente tem que ter noção disso, certo? Não é variedade linguística, ou sotaque, etc. São línguas diferentes. Por mais que tenham como uma herança com base francesa, certo? Mesma coisa, não são dialeto do francês, não, são línguas, tá? Mas a gente vai ver o crioulo haitiano principalmente, né? Voilà, né? A língua crioula haitiana. Mas por quê, certo? Por que a gente tem que falar o crioulo haitiano? É um dos que apresenta mais a questão da imigração aqui no Brasil, certo? Então aqui tem bastante imigrantes haitianos a partir de 2010, né? Questão toda que aconteceu, onde geralmente eles não têm ainda muito acesso pela língua portuguesa brasileira, então se torna uma coisa bem complicada para eles aprenderem, por não ter muito acesso para ter aulas de português, né? Muitos deles não têm dificuldade, têm acesso de ter esse tipo de acessibilidade, né, da língua. E por isso que a gente vai falar sobre a língua crioula haitiana, porque vai que aconteça um certo momento que um certo imigrante haitiano chega para te conversa, mas não sabe nada de português, e sabe um pouco, né? A gente pode se apresentar, já é um começo, certo? Então por isso é importante a gente já ter uma noção disso. E também uma variedade de conhecimento que a gente pode tirar, né? E também que tem mais registros para nós sobre a língua crioula haitiana, certo? Mas antes disso, a gente vai começar para ter uma breve conhecimento da história, né? Bom, a origem dessa história, né?
enxergou também pela invasão da invasão e das navegações espanholas, certo? Mesma coisa que aconteceu, né? Invadiram, sequestraram, né? Sequestraram, na verdade, exterminaram, né? O povo indígena, escravizaram antes, né? Com questão do quê? De mão de obra barata, a questão do açúcar era muito povoado ali no Haiti, então o povo indígena estava nesse tipo de tipo de obra. E, enfim, ocorreu o quê? Ao extermínio do povo, onde o Haiti perdeu muito seu valor entre 1560 a 1600 para a visão dos europeus, né? E daí a França estava cuidando dessa terra e tinha uma admiração e queria criar algo assim, queria colocar trabalho, né? A questão de disseminação toda. Então, conversou com a questão da espanhol, né? Fizeram um tratado de Ryswick, né? O que era, né? A questão de colocar todo o termo, o domínio, né? Para o espanhol, a França, né? Então a França ficou com o domínio do Haiti. O que aconteceu o quê, né? A importação, que no caso não é importação, né? Sequestraram o povo africano ao Haiti, né? Nem é uma importação, é um sequestro. E daí tudo começou a questão de mão de obra barata, escravidão e tudo mais, a partir disso do Haiti. Mas logo em seguida, a gente começa a ter noção de que o primeiro país latino-americano a declarar sua independência foi o Haiti mesmo, onde daí não tem mais o domínio, domínio da França, certo? Porque antes era a França que cuidava do país, né? Cuidava entre aspas, certo? Mas aí o povo Haiti se fizeram uma revolta, né? A revolta do Haiti, né? E o que aconteceu daí, então, trocaram essa independência, né? O povo mesmo, o governo em si, colocaram como que cuidasse de si mesmo. Eles sabem o que fazem. É isso que aconteceu sobre a independência do Haiti, certo? E e até mesmo, antes até mesmo da independência, o Haiti sofreu muitas questões de não conseguir oficializar a língua crioula, né? E isso foi um problema muito sério, que foi até bastante tempo, mas hoje em dia agora ficou oficializado como língua crioula haitiana, como uma língua oficial, porque eles falam, que é o francês e também a língua crioula haitiana, certo? Bom, diante disso tudo, a gente vai aprender agora algumas curiosidades, né? Uma comparação entre a língua francesa com a língua creola haitiano. Então a gente vai ver a gente quer saber algumas coisas, né? E ver umas semelhanças que a gente vê que é quase igual, certo? Em questão de pronúncia, certo? Questão de pronúncia, mas na escrita é totalmente diferente, certo? Por mais que a escrita lembra um pouco do francês, certo?